Fala, meus consagrados do hardware, beleza? Eu sou o Fida e hoje estamos aqui com mais um vídeo de teste que eu sei que vocês curtem. Vai ser um vídeo de teste / review e hoje eu tô com a 2070 Super Gaming OC da Gigabyte. Esse aqui é o primeiro modelo custom que a gente teve acesso da 2070 Super, na verdade é a primeira 2070 Super que a gente teve acesso. E hoje a gente vai comparar ela com a 2070 normal e com a 5700 XT, o último lançamento da AMD em placa de vídeo, claro. Se você quer saber se vale o upgrade para essa belezinha aqui, assiste o vídeo até o final e, óbvio, não esquece do seu like. Bora pro vídeo. Bom, galera, essa aqui provavelmente vai ser a primeira 2070 Super que a gente vai ter acesso no mercado nacional, tá? A gente já tem um modelo em pré-venda, mas, como eu disse, ele está em pré-venda. Essa aqui provavelmente vai chegar já à pronta entrega. E esse modelinho aqui, como eu já falei, é o Gaming OC da Gigabyte, que conta com 3 fãs WindForce, uma carenagem rígida de um material de boa qualidade, um backplate feito em metal e o corpo de dissipação que é bem parrudo, que garante uma boa refrigeração para sua placa. A alimentação é feita por 6 mais 8 pinos e na 2070 Super temos a opção de fazer SLI, o que não era possível com a 2070 normal. Mesmo sendo algo que não é tão utilizado como antigamente, ainda há quem curta. A promessa dessas placas é entregar uma performance melhor do que a 2070 normal e custando o mesmo ou até menos. Ambas possuem 8 GB de DDR6 que opera na mesma frequência de 14 GHz. O restante elas são bem diferentes. A Super conta com 2.560 núcleos CUDA, isso é 256 núcleos a mais do que a 2070 normal. O clock boost desse modelo é de 1825 MHz, 115 MHz a mais. E para quem gosta dos famigerados raios traçantes, essa placa vem com 8 RT Cores a mais. E para competir com a 2070 e 2070 Super, temos aqui a Radeon 5700 XT. Essa placa conta com 2.560 Stream Processors, que é o equivalente aos CUDA Cores das placas da Nvidia. Coincidentemente, ou não, essa Radeon possui a mesma quantidade de núcleos que a 2070 Super. E o seu clock boost é de 1905 MHz. E a AMD adicionou mais um dado nessa placa, o Game Frequency, que, como o nome já diz, é a frequência que ela vai rodar enquanto você joga. A 5700 XT também conta com os 8 GB de memória GDDR6 e opera nos mesmos 14 GHz. A nossa bancada é um i9 9900K, uma Z390 Aorus Pro Wi-Fi, 16 GB de 3200 MHz da XPG D60G, uma fonte Cooler Master V750 Gold e um Water Cooler Kraken X72 da NZXT. E a 2070 que vamos usar nesse vídeo é o modelo Gaming da MSI. No vídeo que eu comparei a 5700 XT contra a 2070 normal, nós usamos o modelo Gaming Z, que é o modelo superior ao Gaming normal sem o Z. Quer dizer então que se colocou Z no produto é muito melhor, né, Renan? Isso aí é o que estão falando por aí. E alguns inscritos haviam comentado que isso daria muita diferença, porque o modelo Gaming Z é um modelo Custom Premium e a gente estava comparando ela com a 5700 XT, que é o modelo referência. Então, para não ter dúvida dos resultados, eu refiz todos os testes, tanto da Radeon quanto da 2070. Você tem ideia de que hora que eu saí daqui ontem, Renan, fazendo os testes? Vai fazendo todos os testes, com processadores diferentes, inclusive. Então chega de falação, bora para os testes e, claro, não pula o vídeo que eu já vou dando minhas considerações. Bom, galera, vamos começar pelos softwares e benchmark. No TimeSpy, a 2070 Super já saiu na frente com uma margem de 19% em cima da Radeon 5700 XT e 11% referente à 2070 normal. Um resultado muito bom para iniciarmos esses testes. No Firestrike Ultra, a vantagem sobre a Radeon caiu para 4% e 10% sobre a 2070 normal. Superposition é um teste que apresentou a maior diferença entre as placas, 20% de vantagem sobre a Radeon e 11% sobre a 2070 normal. Claro que esses testes em software nem sempre apresentam a real situação no cotidiano, então bora para os jogos. Começando por Assassin's Creed, essa é uma franquia onde normalmente as placas da Nvidia possuem uma vantagem, e não foi diferente com a 2070 Super. No Origins ela saiu na frente da 5700 XT em 17% em Quad HD e 20% em 4K. Se comparado com a 2070 normal, o avanço foi na casa dos 15%. No Odyssey, a Radeon fica na casa dos 10% atrás da 2070 Super, tanto em Quad HD quanto em 4K. E a 2070 em Quad HD fica atrás em torno de 10% também, e em 4K a diferença reduz para apenas 3%. Na franquia Tomb Raider temos dois extremos. Em Rise of the Tomb Raider vemos a 2070 Super abrir uma grande vantagem.
tanto sobre a Radeon, mas principalmente em relação à 2070 normal, onde em Quad HD a diferença foi de mais de 30%. Em Shadow of the Tomb Raider, essa distância entre as placas é bem menor. Comparando com a 5700 XT, a Super ficou 4 a 5% acima. E em relação à 2070 normal, a diferença literalmente caiu pela metade, ficando em 16% em Quad HD e 14% em 4K. Far Cry 5 e Far Cry New Dawn são jogos que rodam com uma performance melhor nas placas da AMD. Isso ficou bem claro aqui. A Radeon empatou com a Super, a diferença entre elas não passou de 2%. E aqui também podemos ver a 2070 Super bem à frente da 2070 normal. Vantagens que vão de 18% a 20%. Em Ghost Recon Wildlands, a 5700 XT fica à frente da Super por 5 frames na média em Quad HD e 2 frames na média em 4K. A diferença em porcentagem é de 6% a 9%. A 2070 normal fica atrás da Super por uma diferença de 15% a 17%. Em The Division 2, a Super toma a frente da 5700 XT por 12% de vantagem em Quad HD e 20% em 4K. Isso são 7 frames na média. Parece pouco, mas já garante uma boa margem para atingirmos os 60 FPS fazendo alguns ajustes. E comparando a Super com a sua antecessora, a diferença é de mais de 20%, chegando a passar dos 30% em 4K. Apex é um jogo que com qualquer uma dessas 3 placas você vai ter sobra para jogar competitivamente. Em Quad HD a Radeon empatou com a Super e em 4K a Super teve uma vantagem de 14%. A 2070 normal ficou de 15% a 22% atrás da sua sucessora. Em Battlefield 5 é outro jogo que as placas da AMD tomam vantagem, mesmo com a participação ativa da Nvidia no desenvolvimento do game. A 5700 XT em Quad HD ficou 9% acima da Super e 6% em 4K. Em taxa de quadros isso não é muita coisa, mas garante uma margem melhor para atingirmos os 60 FPS em 4K. E a Super ficou quase 20% acima da 2070 normal, um belo avanço. Nos 2 jogos mais competitivos que temos nessa lista, Rainbow Six Siege e CSGO, a Radeon mais uma vez toma uma boa vantagem. Em Rainbow Six Siege, ela fica à frente da Super por 9%, tanto em Quad HD quanto em 4K. E a 2070 normal ficou abaixo por 14% em Quad HD e 20% em 4K. No CSGO, a Radeon teve uma vantagem maior em Quad HD, ficando com 2% a mais que a Super. A 2070 normal ficou de 7% a 9% atrás da Super. São resultados excelentes, mas qualquer uma dessas placas vai rodar esses jogos competitivamente. Até em 4K nós ficamos bem próximos dos 100 FPS. World War Z rodando na API Vulkan é outro jogo que toma proveito das placas da AMD. Em Quad HD podemos ver isso claramente, onde a 5700 XT teve uma média de 17% acima da 2070 Super. E em 4K, essa diferença cai para apenas 4%. E comparando a Super com a 2070 normal, a Super tem vantagem de 18% a 19%. O mesmo jogo rodando em DirectX 11, temos um resultado bem diferente. A 5700 XT se aproxima muito da 2070 Super. Em Quad HD podemos considerar um empate, e em 4K, a Super ficou 5% à frente da Radeon. E curiosamente, a 2070 normal se distanciou mais da Super, ficando abaixo dos 20% de desvantagem. E o último jogo da nossa lista, GTA V, tivemos um empate entre a Radeon e a Super, tanto em Quad HD quanto em 4K. A diferença de frames é de 2 a 3 frames na média. Isso em uma situação que estamos rodando os jogos dos 70 FPS em 4K e em Quad HD passa dos 140 FPS, então é só sucesso. E a 2070 Super ficou 17% acima da 2070 normal, isso em ambas as resoluções. Na média geral, a Super empatou com a 5700 XT em Quad HD. A diferença entre elas é de apenas 3 frames na média, em uma situação que a taxa de quadros passa dos 100 FPS. Em 4K, a Super teve vantagem de 6%, podendo garantir uma maior estabilidade e fluidez. E comparando a Super com a 2070 normal, tivemos um ganho bem significativo. Em Quad HD a vantagem foi de 16% e em 4K foi 17%, para a Super, é claro. E agora um bônus, não poderia faltar Ray Tracing nesse vídeo, afinal estamos comparando 2 placas que possuem essa tecnologia, e na Super tivemos um acréscimo de RT Cores. Para testar isso, incluímos a resolução Full HD. Vamos começar por Battlefield 5. Usando a 2070 Super em Full HD é perfeitamente jogável. Com o Ray Tracing ativo, tivemos aqui uma média acima dos 60 FPS. E lembrando que esses testes foram rodados com preset gráfico no Ultra. Em Quad HD a média de quadros cai para 51 FPS, é próximo dos 60, se ajustarmos alguns filtros dá para jogar de boa. Em 4K ficamos longe de uma boa fluidez. Aí é preciso colocar na balança o que você prefere, se é uma qualidade gráfica melhor ou uma resolução mais alta. Bem, se comparado com a 2070 normal, a Super realmente teve um avanço considerável, praticamente 20% de ganho em todas as resoluções.
Em Shadow of the Tomb Raider a situação é a mesma. Fluidez boa em Full HD, ok em Quad HD e não jogável em 4K. O ganho em relação a 2070 Super é praticamente o mesmo, em torno de 20% em todas as resoluções. No custo por frame temos a 5700 XT sendo a mais barata, tanto em Quad HD quanto em 4K. Logo atrás a 2070 Super, mostrando que realmente a promessa foi cumprida. Um desempenho melhor, custando praticamente o mesmo. E no fim da lista, a 2070 normal. Bom galera, esses resultados me deixaram muito feliz, por dois motivos principais. O primeiro é que realmente a 2070 Super ficou bem acima da 2070 normal. Na média geral, 17% de ganho. Em alguns jogos passou até dos 30%. E o mesmo acontece quando nós ativamos o Ray Tracing. O ganho da 2070 Super foi em torno de 20% com essa tecnologia ativada. Se você ativar o DLSS então, vai subir ainda mais. E o melhor de tudo isso é que elas custam praticamente o mesmo. Inclusive tem alguns modelos de 2070 normal que chegam a custar mais caro do que uma 2070 Super. Isso, claro, considerando o preço que temos hoje no mercado. E o outro motivo da minha felicidade é que a 5700 XT se mostrou muito eficiente, chegando muito próximo da 2070 Super. Em Quad HD elas estão praticamente empatadas, com um pouquinho de vantagem para a Radeon. E em 4K, a 2070 Super ficou em torno de 6% acima da 5700 XT. Isso me alega porque a partir dessa nova geração de Supers e de naves, a concorrência vai se tornar cada vez mais acirrada. E quanto maior a concorrência, menores os preços e mais dinheiro no nosso bolso. E falando mais especificamente desse camarada, a Game USA é uma ótima placa. Eu ainda não sei exatamente o seu preço, mas baseado nos lançamentos que tivemos anteriormente, ela pode chegar com um bom custo-benefício. A sua refrigeração foi muito eficiente durante toda a nossa bateria de teste. A temperatura máxima que ela atingiu foi de 65 graus. Isso é muito baixo. Também com esses 3 fãs aqui e mais esse corpo de dissipação, não tinha como essa placa ser quente. E claro, quanto mais fria, maior o seu clock, mais FPS na tela, e é isso que o povo gosta. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aí embaixo se você faria esse upgrade caso você tivesse uma 2070 normal, ou então qualquer outra placa que você tenha em casa. Não esquece de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, e entrar no Terabyte Club lá no Facebook. Um beijo e até a próxima.